é Pedro Paulo dos Santos. Tenho 77 anos e 50 anos de padre, dia 4 de julho deste ano. Meu apelido é Padre PP. Como foi o meu relacionamento com a minha vocação? Eu não tive muito essa dificuldade vocacional. Eu sempre pensei em ser padre. Tive a graça de nascer de uma família muito digna, muito honesta, mas não praticando religião. E graças a Deus, e graças a um padre da cidade de Cambuquira, Padre Joel Pinheiro Borges. Cambuquira fica no sul de Minas, é uma estação hidromineral, e eu tive o amparo dele, né? Mas nunca duvidei, nunca tive problema nenhum com vocação. Eu sempre queria não olhar para trás, seguir em frente e não olhar para trás. Então eu não coloco muito, né, o discernimento, porque eu sempre me senti já discernido para o sacerdócio, né? O que significa para mim, Padre Pedro Paulo, Padre PP, o que significa para mim ser padre? Significa responder ao que Deus me chamou. Eu sinto no meu coração, eu sinto na minha cabeça, na minha história, que realmente é um chamado divino. Então, para mim, nada mais e nada menos de estar realizando o ideal. E eu sempre pensei que ter um ideal é muito bonito, mas dar a vida por ele, o dia a dia, né, é muito mais bonito. Até, se possível, morrer pelo nosso ideal, né? Então, ser padre para mim significa muito. Aliás, tudo. Deixei o namoro, deixei uma família para me tornar sacerdote e servir a minha igreja sem nenhuma noção para onde eu seria mandado, né? A experiência mais forte de padre que eu tive na minha vida foi nos retiros mundiais de padre da Renovação Carismática Católica do Brasil. Eu era, juntamente com o Padre Jonas, Padre Chúcio, Padre Chico, Dom Geraldo, bispo de Montes Claros, que faleceu. Nós éramos uma equipe de sacerdotes que pregávamos para todo o Brasil, aonde nos chamava, especialmente nas épocas dos rebanhões, né? Retiros de carnaval. E houve 2 retiros mundiais em Roma, e nessa época o coordenador do estado de Minas Gerais, deputado estadual Osmânio Pereira, me convidou para fazer o retiro no Ministério de Música. E lá estive, né, a graça de conhecer João Paulo, Papa João Paulo, e os grandes pregadores da renovação ali, né? Emiliano Tardif, a irmã Teresa de Calcutá, o José Prado Flores, Pierre, o irmão francês que conduzia o nosso retiro. Se foi em 84. Em 1990 nós tivemos o 2º Retiro Mundial de Padres. Eu então tive a graça de trabalhar também como intérprete, porque eu fiz mestrado em Roma na Teologia Espiritual na Faculdade Teresiana dos Carmelitas. E, voltando ao Brasil, eu pude ajudar um pouquinho nessa área de espiritualidade, né? O meu grande ministério, nesses 50 anos, especificamente nos anos chegando perto de 35, 40, por aí, eu tive a graça de dizer que meu grande ministério foi pregar retiros para religiosas. Preguei muito tempo, né? Minha vida toda de padre, 35, 40 anos. E, para leigos, sempre foi para a Renovação Carismática Católica. E poucas vezes outros grupos, outras espiritualidades me chamaram, né? Experiência de paróquia eu tive pouco, porque sempre ensinando no seminário. Fui reitor de teologia da Diocese da Campanha, onde eu sou padre incardinado. Fui dar aula lá nos Demonianos, conhecido como Conventinho, aula de teologia espiritual, né? Onde engloba e pega a matéria patrológica, que é uma das matérias fortes do meu curso de teologia espiritual. Dei aula lá 4 anos, 10 anos em Juiz de Fora, 10 anos em Pouso Alegre, Minas Gerais. Juiz de Fora, Minas Gerais, Pouso Alegre, Minas Gerais, e Taubaté,
conventinho ou deonianos, 4 anos. Depois, voltando para a minha diocese, após Taubaté, eu continuei assistindo à Renovação Carismática Católica e, final de semana, ajudava os meus irmãos padres nas paróquias necessitadas, né? Especificamente na cidade Três Pontas, cidade que foi o meu primeiro trabalho como sacerdote, né? Eu não tive muita experiência no exorcismo, né? No Ministério de Cura e Libertação. Eu sempre pregava retiro, orava para as pessoas, poucas vezes apareciam esses casos. Então, as poucas vezes que esses casos apareceram, eu procurei orar normalmente, né? Deus me dava o dom de orar no Espírito Santo, sempre com a palavra na mão e sempre com uma equipe de leigos ao meu lado, né? Então, poucas vezes eu tive essa experiência de exorcismo, mas creio nisso, né? É bíblico, é doutrina da nossa igreja, eu creio nisso, né? Trabalho como pároco, eu tive somente substituído padres em férias. Eu nunca quis aceitar paróquia porque eu não tenho dom de administração, conforme um pároco deve ter, né? Eu tenho muita dificuldade de mexer com dinheiro. Naquela época era festa, quermesse, barracas, leilões. Eu tive sempre dificuldade com isso, né? Hoje, graças a Deus, nós temos o dízimo, né? Não temos mais essa necessidade tão grande, pelo menos aqui no sul de Minas, aonde eu nasci e me criei. Sou da cidade da Campanha e me criei aqui no sul de Minas mesmo. Há também uma colocação, que aliás é uma pergunta que é feita aqui no nosso esquema, né? A respeito do meu ministério como orientador de seminário, que fala diretor espiritual de seminário, né? Eu trocaria a palavra para orientador espiritual de seminário, né? Eu tive essa experiência sim, na cidade da Campanha, seminário menor e maior. Exerci esse ministério, muito bonito, até porque está dentro do meu curso de mestrado, né? Teologia Espiritual. Tive a graça de estudar um pouquinho de Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, alguns outros místicos, como Santa Teresinha, Elizabeth da Trindade, Edith Stein. Tive essa graça de estudar um pouquinho, exercer também algumas vezes retiros, encontros, falando um pouquinho, né, desses maravilhosos leigos. A última coisa que eu gostaria de colocar é a respeito dos leigos na minha vida. Olha, eu nunca trabalhei como padre sem leigos. Meus primeiros 14 anos de padre em Três Pontas, sul de Minas, terra do Padre Vitor, né? Hoje beato, por sinal meu conterrâneo, campanhense, eu tive a graça de ter uma equipe de leigos. Eu trabalhava com crianças, adolescentes e jovens. Nunca, em 50 anos de padre, tive experiência de trabalhar com adultos. Casar, essas coisas ajudava como confessor nos encontros, mas nunca trabalhei diretamente. Eu sempre me dediquei à juventude e especialmente aos adolescentes, né, que muita gente chama de aborrecentes, e eu então, por causa disso, e sendo uma idade transitória, em todo sentido, especificamente na idade, né, na anatomia, na fisiologia, no corpo masculino e feminino, eu então me dediquei muito a isso. Estudei inclusive um pouquinho de psicologia para ajudar mais aí os leigos, né, jovens, crianças e adolescentes. Na Renovação Carismática Católica, que eu entrei, conheci a renovação em 1973, já com 2 aninhos de padre, eu conheci a renovação e era leigo, né? Porque naquela época não tinha presença do clero, pelo contrário. Então, os leigos que me ajudaram, por exemplo, eu não tenho dom forte, né, de cura interior. O que eu faço de ministério de cura interior é pelo meu sacerdócio, né, onde que eu creio está implícito
orar pelas pessoas, né? A confissão é uma cura interior, a Eucaristia é uma cura interior, os sacramentos são curas interiores. Então eu sempre tinha uma equipe de leigo. Eu tive até um pouco de dificuldade de trabalhar sozinho isso, né? Eu sou uma pessoa melancólica, muito sensível. E eu tenho essa falha por temperamento, tento educá-lo, mudá-lo nunca, de não absorver os problemas que eu escuto, né? E cura interior é dor, é sofrimento, é mágoa, é ressentimento, é ódio, é rancor, essas coisas da vida. Eu então levava muito isso para o quarto, para o travesseiro. E também me prejudicava um pouquinho. Mas todas as vezes que precisavam de mim, eu fazia com muito carinho. Mas o forte não era eu. Eu sempre ficava com a Bíblia, de mãos levantadas, intercedendo por aqueles leigos e leigas maravilhosos, né, que tinham e têm esse dom mais do que eu. Mas eu trabalhei sim no exercício de cura interior nessa linha que eu estou falando para vocês. Eu agradeço muito a Deus, né, pelos leigos na nossa vida. E como pastoral, eu trabalhei sempre com movimentos, né? Claro que paróquia é muita pastoral. Eu trabalhei com pastorais, mas sempre dando assistências aos movimentos pastorais, dando assistência às pastorais através dos movimentos, né? Que nós sabemos que o que movimenta a igreja pastoral são os movimentos, né? Renovação carismática, folclorinos, cursílios, equipe de Nossa Senhora, tanta coisa linda que tem na igreja, né? Que faz com que a nossa igreja esteja sempre em movimento. E assim por diante. Então eu agradeço muito a Deus, né? A todos os leigos na minha vida, aos sacerdotes. Estou numa equipe chamada Fundadores, e onde tem amigos maravilhosos como Padre Delton, Rialma, fundador de uma comunidade, Padre Djalma, fundador de uma comunidade de São José dos Campos, outros padres, inclusive aí o padre, né? Alexandre Pacioli, também fundador de uma comunidade em Resende, Rio de Janeiro, que eu não conheço pessoalmente, mas sempre estamos conversando pelo WhatsApp, que é um sacerdote que para mim tem muita espiritualidade. E eu tenho algo em comum com ele. Ele tem aí uma chácara, não sei o quê, alguma coisa assim, né? Que ele acolhe sacerdotes cansados, esgotados. E também eu tenho aqui uma casa chamada Centro de Evangelização Magnífica, que é a comunidade evangelizadora magnífica. E nessa comunidade, que está em Três Corações, sul de Minas, eu acolho também muitos sacerdotes, e inclusive um grupo chamado RENAP, que são sacerdotes de Minas Gerais, que 2 vezes por ano vêm para cá para a gente passar alguns dias em oração, um orando pelo outro, tendendo confissão, oração de cura interior, né? Exercendo aí o nosso breviário, hoje chamado Liturgia das Horas, né? E também esse dom tão maravilhoso que Deus nos dá, que é o dom do Espírito Santo, de orar em línguas, e o dom da interpretação, e tantas coisas maravilhosas, a gente se reúne aqui. Por isso, eu tenho também esse algo em comum aí com o fundador da comunidade de vocês, né? Agradeço aqui ao Alexandre, discípulo da comunidade magnífica, que está me ajudando a gravar esse vídeo, e eu espero que vocês possam tirar alguma coisa de bonito para vocês, porque eu vi tantos testemunhos lindos de padres e como esses testemunhos me ajudaram a ser padre. Pela graça do meu sacerdócio, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, de quem eu sou tremendamente devoto, por isso a comunidade magnífica, né? Deus suscitou através dos primeiros elementos o nome de Magnífica, né? Magnus, grande, um grande louvor. Que Nossa Senhora nos abençoe e a todos nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz, muita paz, aqui vem do alto.